Olá, franqueado! Abra sua próxima franquia com em média 60% de desconto. Eu sou o Oscarini, sócio proprietário do BCI, Banco de Crédito Imobiliário, que a gente já está no mercado há 28 anos já realizando sonhos e objetivos financeiros com planejamento e estratégia. E hoje eu quero apresentar para vocês uma estratégia de investimento para aquisição de novas franquias. O que a gente percebeu no mercado de franquias, né? Que o franqueado tem alguns problemas no sentido de ter uma dificuldade de expansão. Por exemplo, ele precisa muitas vezes de capital próprio, ou ele precisa de um financiamento bancário, ou ele também não tem um planejamento estratégico definido para conseguir chegar nesse objetivo de fazer mais lojas. Por isso agora quero apresentar para vocês a nossa estratégia de investimento com pequenos aportes mensais. A nossa estratégia ela consiste em utilizar a ferramenta do consórcio, que é segura e regularizada pelo Banco Central. E eu vou mostrar para vocês como é que dentro dessa ferramenta a gente consegue ter um programa de expansão patrimonial para franqueados. Agora a gente vai para a parte prática da estratégia, onde a gente vai conseguir em média aí 60% de desconto para a gente conseguir adquirir uma nova franquia. O princípio desse investimento é a gente entrar num consórcio imobiliário, só que não da maneira tradicional, que seria para aquisição do crédito de um imóvel, né? Mas sim para a gente ter lucro na venda desse crédito, ser um fornecedor de crédito imobiliário para outra pessoa comprar o imóvel. Essa é uma estratégia que os bancos já fazem há muito tempo. Quando as pessoas querem comprar um imóvel, eles vão até o banco e o banco oferece um financiamento bancário e o banco ficou rico emprestando esse dinheiro. Então esse é o mesmo princípio, a gente ser o banco, a gente fornecer esse crédito de 1,5 milhão para outra pessoa poder utilizar e comprar esse imóvel num custo muito mais barato do que no financiamento bancário. Então, dentro da ferramenta do consórcio, a busca por esses créditos já contemplados é muito grande. Por cultura dos brasileiros, as pessoas são muito imediatistas. Então, eles não querem esperar o consórcio ser contemplado, eles já querem de imediato. E quem ganha muito dinheiro com a ferramenta do consórcio é quem vende esse crédito contemplado para outra pessoa. Ela ganha esse spread, igual do banco. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui o preço de venda da carta de 25% do valor do crédito. Esse valor, a própria administradora do consórcio paga para você em 7 dias, à vista, porque é um crédito muito procurado. Então ela vai te pagar 25% e provavelmente ela vai vender a 35%, 40%, né, esse crédito no mercado. Então eu quero apresentar para vocês aqui a minha planilha, que eu fiz mês a mês todas as possibilidades de lucro que a gente vai ter com essa ferramenta. Eu considerei o crédito de 1.538.000 para a gente ter um valor de venda de 384 mil, que é 25% do valor do crédito, né? Com esses 384 mil é aproximadamente o custo de uma franquia. A gente foi buscar no mercado, entre todos os grupos do consórcio imobiliário, o grupo que tivesse a menor parcela em relação ao crédito. Porque qual que é o sentido? Quanto menos eu pagar por esse crédito, maior vai ser a minha lucratividade no momento da venda. Então vamos supor, fui contemplado no primeiro mês, investi 4.233, vou vender a 384 mil, acabou a operação, não tenho mais parcela, pego esse dinheiro e consigo ter o capital necessário para a aquisição de uma nova franquia. Atualmente, a menor parcela que existe é um plano que a gente paga metade da parcela até a contemplação. Então, na realidade, a nossa parcela desse crédito de 1,5 milhão era para ser 8.400. Mas a gente tem esse plano que a gente consegue pagar metade do valor da parcela enquanto não contempla. No momento da contemplação, quando ela fosse dobrar, a gente vende esse crédito, não tem mais parcela nenhuma e a gente fica com um lucro. Então a gente tem a menor parcela do mercado com um crédito suficiente para a gente ter o nosso resultado de venda, para a gente adquirir uma nova franquia. Outro fator importante que a gente tem um benefício na fazendo essa meia parcela é na valorização desse crédito. Por ele ser um crédito imobiliário, ele valoriza por esse índice, o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, que ele tem uma média de valorização nos últimos 20 anos em torno de 7% ao ano. Então o que acontece? O meu crédito, que ele vai subir pelo valor integral dele, 1,5 milhão, e a minha parcela vai subir sobre a metade. Então isso vai fazer com que, independente do tempo,
que eu seja contemplado, o meu crédito ele vai estar sempre valorizando. Vamos dar um exemplo. Meu crédito começou com 1.538.000. A minha parcela, 4.233. Passou um ano, o meu crédito já está em 1.647.000. Ele subiu mais de 100 mil reais, enquanto que o total investido foi de 55 mil reais na somatória desse ano que a gente foi pagando em parcelas. E minha parcela continua pequena, tá? 4.422. Nesses 28 anos de empresa, a gente tem uma média histórica utilizando a nossa estratégia de contemplação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas a nossa média foi em 37 meses. Então, se eu chegar na nossa planilha no mês 37, vocês podem reparar que o meu crédito, que era de 1.538.000, já está 1.890.000, já subiu mais de 300 mil. E agora que eu tenho um crédito de 1.890.000, eu vendo por 25% dele, que é 472. Então a gente transformou 166 mil em 472 mil reais. A gente tem aí um desconto aí para comprar essa franquia de 472, de mais aí de 60% do desconto, tá? Mas independente do tempo da contemplação, a gente tem essa garantia que o nosso crédito não está parado. Ele está sempre valorizando mais que o dobro do total que a gente investe em parcelas. Então eu posso chegar até mais para frente com essa planilha, né? Por exemplo, vamos supor que a gente foi contemplado aqui no mês 73. O nosso crédito, que era de 1,5 milhão, né, já está em 2.300.000 e eu investi 352 vendo por 813 mil reais, né? Então, independente do tempo que eu for contemplado, minha lucratividade ela é muito alta, né? Tanto é que nesse exemplo daria para abrir até 2 lojas, uma com o dinheiro que você guardou e a outra somente com o lucro que você teve, né? Eu fiz um comparativo de investimento da gente investindo esse mesmo valor, esse 4.233, por exemplo, em um CDI durante 3 anos, 36 meses. Então, se eu investir esses 4 mil reais durante 36 meses, eu vou ter investido 166 mil reais. Mas, com uma rentabilidade do CDI de 1% ao mês, sobre os meus 4 mil reais, o meu 166 mil vai virar 198, tendo uma lucratividade aqui de 32 mil reais. Enquanto que na nossa operação, a gente vai buscar pelo menos os 384 mil reais. Então, a gente tem uma lucratividade de 218 mil. Então o que a gente viu? Que é muito mais vantajoso eu colocar esse pequeno aporte mensal utilizando a nossa estratégia do que colocar esse mesmo investimento todos os meses em qualquer outro tipo de investimento. Sem contar que o mais importante desse investimento é você ter a disciplina de estar investindo todos os meses com esse objetivo de crescimento. Para qualquer coisa que a gente faça, é necessário ter um autoplanejamento e uma estratégia bem definida de investimentos para a gente poder ter esse crescimento ao longo do tempo. Então, voltando para a estratégia, né? Como é que a gente conseguiu ter aquela média de 37 meses ao longo desses 28 anos que a gente já tem de experiência com essa ferramenta, tá? Porque a gente usa uma estratégia de contemplação para a gente aumentar as probabilidades concorrendo com menos pessoas, tá? Um grupo de consórcio é um grupo fechado de pessoas, todo mundo investe a parcela, tudo que o grupo arrecada ele é obrigado a entregar em contemplações. Mas os grupos têm algumas modalidades de lance para contemplar. A gente tem o sorteio, né, que vai participar todo mundo que paga em dia. A gente tem o lance fixo, o lance livre com embutido e o lance fidelidade. O lance fixo é um lance fixo de 30% pré-definido, vai empatar quem foi nessa modalidade de lance, só que é um lance que eu não preciso de recursos próprios, eu abato da minha própria carta de crédito. O segredo da nossa operação é não colocar recursos próprios, é colocar sempre o mínimo de recursos próprios, por isso que a gente usa a menor parcela do mercado em relação ao crédito, porque quanto menos eu investir, maior vai ser a minha rentabilidade na hora da venda desse crédito. Então, esse lance fixo, eu só vou concorrer quem optar por essa modalidade do lance fixo. Só que qual foi o estudo que a gente fez? Que muitas pessoas, por elas serem imediatistas, já precisarem do crédito de maneira mais rápida e não fazer um planejamento, elas precisam ir nessa modalidade tanto do lance livre ou do lance livre com embutido. O lance livre é o maior valor de recursos próprios ganha.
Hoje está na média de uns 65%, 70% de recursos próprios para poder ter alguma chance de você ser contemplado nessa modalidade do lance livre. Então, para a gente que tem uma outra estratégia diferente do consórcio tradicional, não vai ser uma estratégia viável nem trabalhar com essa modalidade do lance livre, nem o lance livre com embutido, né, que eu abato esses 30% do crédito, o restante eu coloco de recursos próprios, não é interessante para a nossa estratégia. Mas o bom para a gente é que as pessoas que vão nessas duas modalidades não vão concorrer contra a nossa estratégia. E a estratégia onde que a gente aumenta ainda mais as nossas probabilidades é nesse lance fidelidade. A gente tem duas modalidades de lance fidelidade. Fidelidade de 6 meses e fidelidade de 12 meses. Ou seja, o que é esse fidelidade? Se a pessoa pagar durante 6 meses sem atrasar nenhum boleto, ela fica habilitada para o lance fidelidade de 30% embutido, que eu não preciso pagar, abate do meu próprio crédito. E se eu ficar durante 12 meses sem atrasar nenhuma mensalidade, eu entro na modalidade do lance fidelidade de 15%. O que a gente percebeu também? Que muitas pessoas atrasam o pagamento desse investimento. Isso faz com que, para ela ser habilitada de novo nesse lance fidelidade de 12 meses, ela precisa esperar mais 12 meses para poder concorrer nessa modalidade. Então, o que a gente fala para o nosso investidor? Para a gente conseguir aí ter essa boa probabilidade de contemplação. Pagar todos os meses sem atrasar. Porque a partir do 12º mês, 13º, 14º, 15º, nossas probabilidades vão ser cada vez maiores. O que acontece no grupo? É um grupo fechado de pessoas. Quando todas as pessoas que ganham não participam do outro mês. Então, todos os meses, a concorrência diminui e aumenta nossas probabilidades de contemplação. Foi por isso que a gente conseguiu aquela média histórica de em torno de 37 meses a nossa contemplação. Você que chegou até aqui nesse vídeo e percebeu a importância de você ter um planejamento estratégico, de um investimento que faz com que você consiga ter esse crescimento exponencial de novas lojas, não perca mais tempo, agende sua reunião, tire todas as suas dúvidas com a gente. A gente já está há mais de 28 anos ajudando as pessoas a realizar os objetivos financeiros. E a próxima pode ser você. Pode contar aqui com a gente.